Fala pessoal, beleza? Alan, passando aqui com mais um vídeo sobre a Ilíada. Dessa vez, 5 perguntas sobre o poema, beleza? Não se esqueça, a gente tá com uma série lendo a Ilíada. Eu tô fazendo um vídeo, soltando um vídeo para cada canto. Eu vou deixar linkado aqui a playlist, tá bom? Com os vídeos lá da nossa série Lendo a Ilíada, fechou? Eu já acabei a leitura, então os vídeos vão continuar saindo aqui, mas aí eu tô fazendo agora 5 perguntas sobre o livro, né, o poema A Ilíada, fechou? Eu anotei aqui, então eu vou pegar uma colinha primeiro. A Ilíada conta toda a história da Guerra de Troia? Não. Então a Ilíada ela já começa no 9º ano da guerra, então já se passaram 9 anos desde quando teve início a Guerra de Troia. E a duração do poema ele é bem curto, assim, apesar do poema em si ele ser bem extenso, o período em que acontecem os eventos da Ilíada, né, narrados ali no poema, são bem curtos. Pô, são poucos dias, assim, talvez um mês, se contar o período ali do que acontece no fim do livro, ali após a morte do Heitor. Isso não é spoiler, né? É, então, não, ele não vai contar a história inteira da Guerra de Troia, tá bom? Ele vai pegar um pedaço específico ali do que acontece no 9º ano da guerra, fechou? Segundo, quem é o herói mais nobre da Ilíada? Essa é uma boa pergunta, inclusive a gente atrela muito a Ilíada à imagem de Aquiles. E aí, pô, então, às vezes fica aquilo de, pô, Aquiles é o herói, né? Ele é o protagonista. Só que não necessariamente, na verdade, se você viu o filme, acho que a sensação é a mesma de que o guerreiro mais nobre e talvez o herói da história seja Heitor, não Aquiles, né? Então o Heitor ele era um homem nobre, ele era um homem honrado, ele era um homem amado por todos os troianos, os deuses gostavam dele também, ele sempre se mostrou um fiel servidor dos deuses, nunca deixando de homenageá-los. Os gregos respeitavam, né, tanto enquanto homem quanto enquanto herói, combatente. E ele está ali na guerra arrastado por uma coisa que o seu irmão fez, né? Então ele não tinha nada a ver, ele não ofendeu ninguém, mas ele foi obrigado a liderar a cidade de Troia, né? E defender, na verdade, a cidade de Troia e liderar o exército contra os gregos, tá? O Aquiles ele vai aparecer em menos tempo do que se imagina dentro da Ilíada. Então ele aparece no começo, aparece no fim, e ele é citado, aparece algumas vezes ali no desenrolar. Só que ele é um personagem extremamente rancoroso, orgulhoso. Ele inclusive, entre aspas, né, torce contra o próprio exército. Então ele pede ajuda da mãe dele, que é uma deusa, e ele fica na expectativa de que os gregos passem a perder a guerra para que ele seja exaltado e chamado de volta para a batalha, porque o que ele quer é a glória. Ele se sentiu ofendido por ter tido sua mulher tirada de si ali, ela que era um espólio de guerra, tá? É algo bem problemático que vocês vão encontrar aí lendo a Ilíada. Então, se a gente fosse definir quem é o herói, quem é o personagem mais nobre, entre os principais, provavelmente seria Heitor, o guerreiro mais nobre, ou talvez o herói de fato da Ilíada, tá? O Aquiles não é esse personagem. Terceiro, a Ilíada conta a história do cavalo de Troia? Não, isso é bem curioso. Que nem eu comentei, a Ilíada ela não vai contar toda a história da Guerra de Troia, ela pega alguns dias do que se passa no 9º ano. Então depois que acaba a Ilíada, a guerra continua. Onde que a gente tem a história do cavalo de Troia? Na Odisseia tem uma passagem onde o Odisseu, ou Ulisses, ele relembra a vitória da guerra e aí o cavalo de Troia é citado, mas a história de fato, a construção do cavalo, teve um profeta troiano que falou que não, um oráculo ou algo assim, que falou que não era para eles aceitarem aquele presente, né, no caso os troianos. Eles aceitam e aí a gente sabe o que acontece, os gregos invadem a cidade e vencem a guerra. Mas a Ilíada não vai contar a história do cavalo de Troia, assim como a Odisseia também não vai contar. A gente vai encontrar isso na Eneida, que é um outro poema, um poema escrito por Virgílio em latim, que é uma história fascinante, tá? Então, a Ilíada não vai contar a história do cavalo de Troia, tá? Como que a Ilíada termina? Também não é um spoiler, né? Pô, é um livro que tem mais de 2000, uma história que tem mais de 2.500 anos, mas o livro termina após a morte de Heitor. Na verdade, ele vai terminar
após Príamo, o pai de Heitor, levar seu corpo de volta para Ilion, né, ou para Troia. Então a gente tem o Aquiles, ele mata o Heitor, leva o corpo dele embora, ele fica 12 dias com o cadáver do Heitor em sua posse, até o momento em que os deuses convencem Aquiles a liberar o corpo de Heitor e mandam o Príamo ir lá buscar, e aí a gente tem as cenas do Príamo e de todos os troianos honrando o Heitor, então tendo lá os seus dias de luto, depois vai ter o Heitor sendo queimado na pira, seus ossos sendo enterrados num túmulo, e aí acaba a Ilíada. Então a gente não vai ter a história do cavalo de Troia na Ilíada, a gente não vai ter a morte de Aquiles na Ilíada. Já adiantando, né, a próxima pergunta, né, se o Aquiles morre, não morre no livro, né, nessa história. Então a Ilíada ela vai acabar nesse momento em que os troianos terminam de prestar suas homenagens, as devidas honras ao corpo de Heitor, e aí o livro acaba. A gente não vai ter aqui na descrição do poema como que o Aquiles morre, como que se dá a história do cavalo, como que termina a guerra, o que que acontece com os personagens depois, tá bom? Então, repetindo as 5 perguntas, se a Ilíada conta a história da Guerra de Troia inteira, não conta. Segundo, quem seria o herói mais nobre da Ilíada? Heitor seria esse personagem. Se é contada a história do cavalo de Troia, não tem. A gente vai encontrar isso na Eneida, de Virgílio. Como que a Ilíada termina? Com os troianos se preparando para voltar para a guerra após terem sepultado o corpo de Heitor. E se Aquiles morre no livro, ele não vai morrer no livro. Isso não é contado na Ilíada, fechou? Então, de novo, muito obrigado. Não se esqueçam de curtir, se inscreve aqui no canal e vejam lá a nossa série de vídeos lendo a Ilíada. Eu estou fazendo um vídeo para cada canto, às vezes eu junto 2 cantos no único vídeo, mas dá uma olhada lá e não esquece de comentar, se inscrever e curtir, fechou? Valeu!